Você já fez troca-troca? Oi. Oi. O meu nome é Panda e recentemente eu assisti Fullmetal Alchemist Brotherhood. Primeiramente, eu gostaria de me defender e dizer que eu nunca fui o cara mais otaku do mundo. E Deus que me livre disso também, porque eu acho que ninguém gostaria de ser otaku. Porém, eu tenho uma coisa mágica que eu gosto de chamar de Síndrome do Panda. Em resumo, eu conheço muito sobre muitas coisas diferentes, mas isso não significa necessariamente que eu vi essas coisas. É tipo você me perguntar sobre um anime, provavelmente eu vou conseguir conversar sobre tudo sobre aquele anime, falar sobre personagens, falar sobre história, falar sobre o caralho A4, porém se você vai me perguntar se eu já assisti, eu nunca assisti, eu nunca realmente parei e assisti o anime, o filme ou a série em si que eu tô falando com você sobre. No geral, eu conheço até que bem sobre anime, eu acho que eu não conheço tão bem anime quanto eu conheço o jogo, mas enfim, eu conheço muito sobre anime, mas eu não vi a maioria dos animes que eu tô falando sobre. Geralmente porque eu não tenho paciência pra ver, eu não tenho paciência pra acompanhar um anime, pra acompanhar uma série, porque eu sou um desgraçado e eu quero terminar as coisas no mesmo dia. Tanto que um dos poucos animes que eu vi inteiros na minha vida foi Death Note. E eu terminei Death Note em um único dia. Sendo que Death Note tem 37 episódios. Então, meio que eu tirei um dia inteiro apenas para ver Death Note todo. E que no final não valeu a pena, porque o anime, depois de uns episódios, lá pro final, metade final, o anime fica uma merda. Não vale a pena. Vejam até metade do anime e finjam que não tem mais nada, porque o anime ele fica uma merda. Não sei porque o pessoal paga pau pra aqueles últimos episódios. Já foda-se, o Kira é um merda. Pra mim, tanto faz aquele anime. Pô, caralho, eu tô lembrando que eu vi essa porra, que eu dediquei um tempo da minha vida pra ver essa porra, tô ficando com raiva. Voltando ao assunto. Eu comecei a assistir Fullmetal porque uma pessoa muito querida minha me convenceu a ver. Então, meio que eu comecei a ver, vi o primeiro episódio meio despretensioso. E no fim do primeiro dia, eu já tinha visto 22 episódios. Então, 22 episódios no mesmo dia, oh meu Deus, eu acho que acho que é pouquinha coisa assim, né? Eu levei 4 dias pra ver e eu poderia ter levado bem menos, já que o anime, ele tem 64 episódios. E se eu tivesse seguindo o mesmo ritmo que eu tava, eu terminaria em pelo menos mais 2 dias, então seriam uns 3 dias. Eu acho que até em 2 eu conseguiria ter terminado, porém, eu levei 5 dias, o que ainda é uma média alta de episódios por dia. Então, meio que eu gostei, eu acho que eu gostei do anime, e eu, como uma pessoa que não tem costume de ver anime, eu terminei ele em um tempo até que bem curto. Fullmetal Alchemist é um mangá escrito e ilustrado por Hiromu Arakawa, publicado mensalmente na revista Monthly Shonen Gangan entre agosto de 2001 e junho de 2010. Ao todo, a obra conta com 108 capítulos, posteriormente compilados em 27 volumes. Um adendo importante sobre esse vídeo, eu vou estar falando especificamente do anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, já que existem 2 animes diferentes. O primeiro, Fullmetal Alchemist, foi lançado antes do mangá terminar e segue uma história própria. Já o Brotherhood, que é o que eu vou estar falando nesse vídeo, ele adapta o mangá completo. Então, quando eu falar Fullmetal, é desse Fullmetal aqui que eu tô falando, tá? Desse aqui. Tá na tela, é Fullmetal, aqui na tela, é desse aqui, tá? Ambientado em um mundo inspirado na Europa do período pós-revolução industrial, a história acompanha os dois irmãos Edward e Alphonse Eric, que após uma tentativa fracassada de trazer a mãe de volta à vida por meio da alquimia, os dois acabam pagando um preço. Edward perde partes do seu corpo, enquanto Alphonse perde o corpo inteiro, tendo apenas uma alma ligada a uma armadura. A partir disso, os irmãos partem em uma jornada em busca da Pedra Filosofal, um artefato capaz de burlar a principal lei desse universo, a
troca equivalente. Muito provavelmente você já ouviu falar de alquimia na escola, mas o que é alquimia? A alquimia na vida real foi uma prática medieval que combinava química experimental, filosofia, misticismo e astrologia, buscando a transmutação de metais comuns em ouro e a criação da pedra filosofal para obter o Elixir da Vida. No universo de Fullmetal, a alquimia é um dos principais pilares da história e do universo em si, onde ela é tratada como uma ciência mística baseada em compreensão, decomposição e recomposição da matéria regida pela troca equivalente. Depois de ouvir tudo isso, você provavelmente não entendeu porra nenhuma, então eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Em resumo, nesse universo existe uma ciência, sabe? Ciência, biologia, química, física. Existe uma ciência que os cabas chamam de alquimia, tá ligado? E com a alquimia tu consegue fazer um negócio, tipo, sei lá, cria um pato com terra, cria pilar, cria, sei lá, cria essas coisas aí mágicas que tem no mundo aí dos animes aí, dessas coisas aí. E dentro dessa ciência, dessa alquimia, tem uma regra, que é basicamente, se tu quer uma coisa, tu tem que dar outra. Então, se tu quer, eu quero comer um cachorro quente, tem que dar o dinheiro, troca equivalente, entendeu? Tem que dar tem que dar. Se tu quer uma coisa, tu tem que dar. se, tu quer, se tu quer dar, tu tem que receber também. Se tu quer receber, tu tem que dar, porra. O que mais me chamou a atenção em Fullmetal, e eu creio que na maioria das pessoas também, é a trama em si. Porque o primeiro episódio ele começa de uma forma muito despretensiosa e, ao decorrer do anime, ele vai se desenvolvendo em questões bem mais complexas e interessantes, como, por exemplo, religião, política, humanidade, esperança e etc. Além de também o desenvolvimento de personagens, já que tem personagem pra caralho nesse anime, pelo menos eu acho que tem muito personagem. Porém, cada personagem tem o seu tempo de tela e esse tempo ele é muito bem aproveitado, mostrando que tudo tem uma história por trás. No final das contas, vale a pena ver Fullmetal Alchemist Brotherhood? Eu, como uma pessoa totalmente leiga e que nem vê anime direito, eu amei ele. Tanto que ele se tornou o meu anime favorito. Se bem que eu vi provavelmente uns 3 animes inteiros na minha vida, então não seria tão difícil ele se tornar o meu favorito. É impressionante como ele segue uma linha narrativa tão bem feita. Que tem coisa que acontece no começo do anime que é relevante lá pro final. Até o final as coisas são relevantes. Nada é por acaso. E os plots do anime em si, dá pra pegar a maioria se você prestar atenção. Porque tem muito detalhe no texto, na direção. E realmente dá pra sentir um carinho na obra. Teve algo especial, já que ela teve cerca de 1 ano de produção e nesse ano foi literalmente feito um dos melhores animes de todos os tempos. O crescimento da história, o cunho político militarista, a construção do que é a esperança, a humanidade e o que define as pessoas é uma marca fundamental nessa história, que mostra que a vida é algo único e que toda ação tem uma reação, de que tudo é equivalente, tudo exige sacrifícios. O que define a vida em Fullmetal é saber que tudo no universo é equivalente. De que se você quer algo, você tem que buscar o seu objetivo e que, independente do que acontece, existem coisas que são tão importantes a se zelar que valem até quem você é ou o que você fez a sua vida toda. Porque, no fim das contas, o Fullmetal Alchemist Brotherhood é sobre entender que nada vem de graça. Tudo exige esforço, sacrifício e responsabilidade. A jornada, a história do Edward e do Alphonse não é só para recuperar o que foi perdido, mas é para entender quem eles são e o valor real das coisas que importam. É uma história que te lembra de que o mundo não é justo, mas ele é coerente, já que o anime não te promete finais fáceis. Ele te promete finais honestos.